Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero convidar você para abrirmos as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. O apóstolo Paulo escreve esse capítulo, que é um dos capítulos da Bíblia mais completo sobre a ressurreição dos mortos, atrelando aspectos de uma mesma doutrina. Ele expõe claramente que a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos crentes tem a ver com a volta de Cristo. Cristo só vai voltar porque um dia ele veio a esse mundo, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, comprou para si um povo, e aí está a razão pela qual ele vai voltar. Assim, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo escreve essa carta, e particularmente esse capítulo, no objetivo de encorajar a fé daqueles irmãos, de estimulá-los a continuarem crendo, a manterem firme nessa esperança gloriosa, que é a volta triunfante do nosso Senhor, porque dessa volta depende a consumação daquilo que ele fez na cruz, das conquistas que ele obteve na cruz. Tudo isso vai se tornar mais claro, pleno, completo, perfeito, por ocasião da sua volta. Observe o que Paulo diz aqui no verso de número 3. O verso de número 3, ele diz: porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Paulo está dizendo: eu não produzi o evangelho, eu não o fabriquei, ele não é fruto da minha opinião ou do meu achismo. Eu também não obtive o evangelho através de ensinos humanos. Quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, verso 11 e 12, ele diz: eu não fui para Jerusalém aprender com os apóstolos, ainda que seria uma boa fonte. Eu não recebi de homens, mas recebi do Senhor. Quando ele escreve no texto da ceia do Senhor, ali no capítulo de número 11, e o verso 23, ele diz: o que eu recebi do Senhor, também é o que eu vos entreguei. Ou o que eu vos entreguei é o que eu recebi do Senhor. Portanto, Paulo tem consciência de que o evangelho que ele tem, ele recebeu do Senhor. E o testemunho desse evangelho, ou o testemunho de toda a escritura, dos profetas, de Cristo e dos próprios apóstolos, como vimos ontem, é a base indiscutível e inquestionável de que Cristo voltará, porque todo testemunho escriturístico anuncia, proclama, profetiza, ensina, instrui a igreja de que Cristo viria e de que Cristo voltaria. Então, se ele veio, ele voltará. Portanto, se ele estava morrendo no nosso lugar, se a morte dele era substitutiva e inclusiva, ele nos substituiu e nos incluiu naquela cruz, naquela morte. Se o sacrifício dele naquela cruz era o sacrifício real, verdadeiro, profundo, pleno e completo, então esse homem que morreu ali não era um homem qualquer, ele era o Filho de Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, verso 19, ele diz: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Portanto, o que quero dizer é que se Cristo morreu naquela cruz para comprar um povo, ele voltará para levar para si o povo que ele redimiu, o povo que ele comprou, não com prata nem com ouro, mas com o seu sangue. Veja aí que há um aspecto de continuidade entre a sua morte e o seu retorno a este mundo para tomar para si a sua igreja. Mas o fato é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Veja o verso 4. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele era aquele de quem as Escrituras anunciaram
As profecias se cumpriram nele. Portanto, ele morreu e ele ressuscitou exatamente como as Escrituras previam. Logo, ele não é outro senão o Filho do Deus vivo. E por isso ele retornará. Ele é o Senhor, ele é o Rei, ele é o Salvador. A morte não o venceu, ele triunfou. Mas eu quero dizer que a nossa esperança maior, e que ninguém pode roubar ou tirar da gente, é que nós esperamos algo para além dessa vida. A nossa esperança transcende essa realidade sociopolítica. A nossa esperança está para além das leis do capitalismo, do financismo. A nossa esperança está para além de uma vida saudável. A nossa esperança está para além de uma vida sem lutas, sem turbulências, sem tribulações. A nossa esperança está acima de tudo isso, de modo que, mesmo passando por todas as oposições e por todas as dificuldades, nós podemos dizer como Paulo: eu sei que tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia de Cristo Jesus. Nós devemos olhar para o futuro e dizer: as tribulações, angústias e decepções, perseguições e dissabores da vida presente não são para ser comparado com a glória que há de ser revelada. Por isso, Cristo em vós é a esperança da glória. Nós não esperamos um reino terreno, nós não esperamos um reino humano, político. Nós esperamos um reino eterno, celestial, glorioso e, acima de tudo, redimido pela graça e pelo poder de Cristo. Mas graças a Deus, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou e em breve Ele vai voltar. Aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. O Salmo 8, verso 6 diz: deste-lhe o domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Romanos 16 e 20 diz: e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. De acordo com essas verdades, é que Paulo diz o seguinte aqui no verso 24, acompanhe comigo: então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. É interessante, porque escrevendo aos Filipenses, Paulo diz assim: todo joelho se dobrará, toda língua se confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque aquele que morreu e ressuscitou disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A volta de Cristo resultará na destruição da morte e de todos os efeitos. Meus irmãos, o verso 50 diz assim: mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Você entende isso? Você é constituído de osso, de carne, de pele, de sangue, e tudo isso é perecível. E tudo isso é corruptível, e tudo isso é dado à destruição. E tudo isso não pode herdar o reino dos céus. São os efeitos da morte. Mas o verso 51 diz: e eu vos digo um mistério, nem todos, irmãos, dormirão. Nem todos dormirão no sentido de que nem todos serão sepultados. Mas todos nós seremos transformados. O verso 52 diz, apontando já para a volta de Cristo, que isso será num momento. O sentido aqui no original é um relâmpago,
Um piscar de olhos. Tem algo mais rápido do que o piscar de olhos? Num momento, no piscar de olhos, tudo isso que é perecível, tudo isso que é corruptível, será transformado em algo glorioso. Os efeitos da morte serão desfeitos. Então veja 52. No momento, no abrir e fechar de olho, o som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão e ressuscitarão imediatamente, transformados em corpos gloriosos. Que o verso 53 diz: pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita. Veja, Paulo está citando uma profecia. E que palavra escrita é essa, meus queridos? Possivelmente é Isaías 25, verso 8, que diz assim: aniquilará a morte para sempre, e assim o Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra a humilhação do seu povo, porque o Senhor o disse. Oséias 13, 14, eu os redimirei do poder do inferno, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará toda a terra a humilhação do seu povo, porque o Senhor o disse. Ele diz assim no verso 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Amém. Onde está? Cadê a tua força? Cadê o teu poderio? Não tem mais. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, 38, ele diz: pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso porque Paulo era consciente, conforme ele escreveu no capítulo 3 e o verso 21 da carta aos Filipenses, que o corpo seria transformado num corpo glorioso. Veja o que ele diz: que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Apocalipse 21 e 4 diz: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Mas um dia não haverá mais morte, não haverá mais os efeitos da morte, e portanto não haverá mais nenhum tipo de agonia, de tristeza ou de dor. Amém. Ele vencerá o último dos inimigos, a morte, e ela não terá mais poder sobre nós, porque aquele que ressuscitou, ele retornará, e sob o poder da sua ressurreição, ele tomará para si a cada um do seu povo. Todo sofrimento é nada. Tudo é nada comparada com a glória que há de ser revelada. Nós devemos enfrentar os sofrimentos, as perseguições, os dissabores, os labores da vida, com toda a perseverança, com toda a firmeza, com toda a força do nosso coração, como fizeram os nossos antigos pais, morrendo em fogueiras, enfrentando inimigos e adversários terríveis, mas eles não se acovardavam, porque eles sabiam que havia uma glória reservada, e isso ninguém poderia roubar, isso ninguém poderia tomar. Olhando para o verso 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes ou atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Portanto, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor haverá um galardão. Sabendo que no Senhor haverá um galardão. Amém. Amém. Que Deus abençoe.
Cristo está voltando. Cristo está voltando. Não há mais como a gente pensar o contrário. Se aquela geração entendia que estava vivendo os últimos dias, e entenda, os últimos dias é desde o dia que Jesus veio até a sua volta, esses são os últimos dias, nós estamos vivendo certamente os últimos dias dos últimos dias. Deus abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e as ricas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Que Deus vos abençoe com toda sorte de bênção e graça.